Olá pessoal, questão 157, prova amarela da prova de matemática Enem 2022. Aqui no problema a gente tem uma montadora, né, que a gente tem 1000 configurações de carro, né, variando modelo, motorização e opcionais, né. A gente tem 7 modelos de carro, 2 tipos de motores e em relação aos opcionais existem 3 escolhas possíveis, né. Central, multimídia, roda de liga leve e banco de couro, podendo o cliente optar, né, por incluir 1, 2, 3 ou nenhum desses opcionais, né? Aí quer saber, olha, para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores que a montadora deverá disponibilizar ao seu cliente é de... A primeira situação que a gente tem é a seguinte: 7 modelos de veículos, são 2 opções de motores, né? Então, 2 tipos de motores, perfeito? Motores, e o que resta pra gente é saber a ideia dos opcionais, né? Então, os opcionais a gente tem algumas formas de a gente fazer esse cálculo, né? Então, por exemplo, sem opcional nenhum, quantos modelos eu consigo fazer? É só utilizar o princípio fundamental da contagem, né? Então, vai ser 2 vezes 7, né? Que a gente tem aqui, são 2 motores e 7, nenhum opcional. Então, 2 vezes 7 são 14. Então, eu tenho 14 formas de montar o meu carro sem nenhum tipo de opcional. Já com, aqui é 100 opcionais, tá? Com opcionais, eu tenho algumas situações, né? Pode ser um opcional, ou pode ser 2 opcionais, ou pode ser 3 opcionais. Lembrando que o total de opcionais que eu tenho são 3, ok? Então, fazendo a nossa conta aqui, a gente tem o seguinte. Bom, um opcional, quantas são as possibilidades? Ora, são 3 opcionais que eu tenho à disposição. Como é um que eu vou escolher, então eu tenho 3 possibilidades de escolha. Tá legal? 2 opcionais. Ora, são 3 opcionais. Eu vou escolher 2, então a ordem aqui não vai importar pra gente. Então aqui vai ser uma combinação de 3 organizado 2 a 2. Quando você resolve a combinação, você vai ter que vai ser 3 possibilidades também, tá? 3 possibilidades de escolha. E com 3 opcionais só vai ter uma possibilidade de escolha, né? Escolho os três opcionais, tem aí a minha uma possibilidade de escolha, tá? Então aqui o total de modelos que eu consigo fazer, ainda sem as cores, obviamente, né? A gente tem um total, né? Que o ou aqui em análise combinatória a gente soma, né? Então vai ser 3 mais 1, a gente tem um total de 7 possibilidades, né, com opcionais, tá? Com 1, com 2 ou com 3, né? Utilizando o princípio fundamental da contagem, de novo, 7 opcionais, a gente tem 2 motores e a gente tem 7 modelos. Fazendo a nossa conta, a gente vai ter que 98 possibilidades com os opcionais, 1, 2 ou 3. Ou seja, o total de modelos sem as nossas cores é só somar aqui as possibilidades. A gente tinha aqui sem opcionais 14, com opcionais 98. Somando 14 mais 98, a gente vai ter um total de 112 modelos sem as nossas cores ainda, tá? Então, a gente, agora para saber das nossas cores, que eu não sei, as minhas cores eu vou chamar de X. Então, aqui o que a gente tem aqui, o total de possibilidade ainda sem as cores é 112, né? Era só pegar o 98 e somar com o 14. Agora eu vou pelas minhas cores, né? Pelo princípio fundamental da contagem, então a gente vai ter aqui que é 112 multiplicado pelas cores que eu chamei de X, tá? E esse resultado aqui, lá pela nossa ideia de divulgação lá do problema, ela tem que ser maior do que 1000. Perfeito? Então, fazendo a resolução do problema, esse 112 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser 1000 dividido por 112. Fazendo essa divisão, a gente vai ter que o x tem que ser maior do que 8,9. Perfeito? Então, 8,9. Então, que é o resultado de 1000 dividido por 112. Tá? Como tem que ser maior, então a quantidade mínima, né, que a gente tem são 9 possibilidades de cores, né? Então, tem 9 cores disponíveis para me escolher aí, que é a quantidade mínima do problema. Então, a resposta do nosso problema é a letra B de bola, né? 9 possibilidades, no mínimo 9 possibilidades de escolha. Muito obrigado, até breve.